falo assim, ele tem o que eu quero, ou o que o outro acha que eu preciso ter, e eu não tenho. Então eu preciso denegrir para eu me igualar, porque normalmente tem uma situação de um está ok e o outro não ok. Né? Então, assim, eu estou me sentindo menor, eu preciso ironizar. A ironia sempre é um recurso de inadequação. Então, toda vez que alguém usa ironia, ela está sendo inadequada, porque significa algo que ela não sabe lidar de maneira assertiva, sim, que seria o correto, colocar, olha, eu gostaria de tirar melhor nota, eu gostaria de ter um desempenho melhor num jogo, eu gostaria de ter mais atrativos físicos que atraíssem mais namoradas ou namorados, que seja. Eu gostaria de ter um padrão de normalidade que os outros valorizam. Todas essas questões acabam levando a uma situação que eu falo que é uma situação extremamente perigosa, porque ela própria, por si só, vai se validando. Porque hoje em dia, na nossa sociedade, é extremamente valorizado esse desgaste da imagem do outro. Né? Eu acho que assim, a questão do cyberbullying, ela propaga aquela questão muito vista e muito sofrida por pessoas famosas. Então você pegava pessoas famosas que não queriam mais saber da mídia, porque estavam muito frustrados, porque falavam, não consigo mais. Eu não falei isso aparece, ou eu falei isso, mas distorceram. Hoje você não precisa mais ter esse status de estar na mídia, de ser famoso, para que você passe por essa situação. Ou que você seja... Eu penso assim, você não precisa mais ter o controle de uma mídia, né? Você não precisa mais ter uma câmera, porque a câmera se popularizou. Então eu só preciso do meu celular para praticar. Essa facilidade trouxe, né, num contexto, eu acho que trouxe uma ferramenta que muitas pessoas, eu acho que assim, a gente, normalmente eu falo que a gente não está preparado para a ferramenta quando ela chega. Que às vezes a gente não sabe utilizar, porque a tecnologia em si, a gente vai até falar uma coisa que é um lugar comum, mas é uma verdade. A tecnologia em si é uma ferramenta, quer dizer, o que você disse há pouco, é uma ferramenta, como martelo é uma ferramenta, né? Agora, o que eu vou fazer com o martelo, o que eu vou fazer com a ferramenta, pode ser algo nobre demais, não é? Ou eu posso usar essa ferramenta, como no caso do programa de hoje, que nós estamos focalizando bullying, para denegrir pessoas. Muito bem. Silene, eu gostaria que você falasse também por que muitas pessoas testemunham o bullying. Crianças lá na escola estão vendo o bullying e ficam caladas. Às vezes, adultos estão assistindo um assédio de um adulto a uma criança num aniversário, etc., tal, feito por um parente, coisa do gênero, e todo mundo fica meio omisso, ou dá um riso amarelo, ou sai de perto, mas se omite ao perceber que alguém está sendo vitimizado, está sofrendo um processo de violência. Por que isso acontece, Silene? Ao meu ver, está acontecendo uma banalização dessa gozação. Então eu acho que nós estamos criando uma geração, agora eu vou colocar um pouquinho a nível de geração dos mais novos das crianças, uma geração muito de individualistas. Então, cada um só pensa em si próprio. Aquela empatia do se colocar no lugar do outro, do enxergar o outro, está ficando muito falha. Então, nós estamos criando, atualmente, muito indivíduos. Então, a partir do momento que eu não consigo enxergar o outro, respeitar o outro, me colocar na situação do outro, fica tão banal, né? Então eu posso sim, posso gozar, eu posso falar mal, e há uma permissividade social para isso, porque se torna normal. O adulto que está lá na escola até, tomando conta da criançada, que vê leva muito, é só uma brincadeira. Então está muito banalizado, muito normalizado isso. Nem o adulto em si não consegue enxergar aonde pode levar essa situação. Você sabe que você me lembrou agora, essa tua resposta, achei interessante. Ela me lembrou de um princípio da psicologia.
Existe um princípio na psicologia que é o princípio da dessensibilização, que a gente pode usar a dessensibilização para a prática do bem. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Uma pessoa que sofre, por exemplo, medo de altura, de avião, né? Ou uma pessoa que sofre medo, não sei, eu tenho medo de voar e o medo de altura mesmo, subir num prédio. Ou uma pessoa que sofre medo de barata, de insetos, né? Ou uma pessoa que tem medo de falar em público. São diversos medos, são fobias que a pessoa tem, são medos irracionais, mas que eles têm um poder, né, de construir uma resposta altíssima de ansiedade, etc., de medo. Então, uma forma da gente tratar desses medos irracionais ou dessas fobias é o seguinte, é a gente ir graduando a exposição da pessoa àquele objeto que ele é gerador dessa fobia. Então, por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu vou expondo a pessoa, primeiro posso expor ela só mentalmente, ela fecha os olhos, relaxa e tal, então ela se expõe, ela imagina que ela está subindo num prédio, e que ela olha na janela, um prédio ainda abaixo, no primeiro andar, coisa parecida, e depois ela vai se expondo no segundo andar, e assim vai sucessivamente, até a gente chegar no objetivo final dela, na meta final dela, que é subir no último andar, não sei, no terraço. Então a gente vai expondo, mesmo com insetos, você vai expondo a pessoa primeiro, você traz aqueles insetos artificiais, figuras, né, ou insetos plásticos, etc., tal, vai sensibilizando, dali a pouco ela começa a perder o medo. O princípio da dessensibilização, ele foi muito utilizado na terapia comportamental, o Skinner estudou, mas as mães, desde que o mundo é mundo, já utilizavam a dessensibilização para ajudar os filhos a superarem seus medos. Por exemplo, o filho tem medo de água no mar, então molha um pouquinho o pé, tira, e assim vai sucessivamente até que a hora que a criança perde o medo, ela nada, tal. Mas existe uma dessensibilização que ela é negativa, que é quando a gente vai se acostumando à violência, seja a violência que for, do tipo que for, né? Então, alguns autores, alguns psicólogos advogam muito essa ideia que se a gente começar a expor as pessoas o tempo inteiro a filmes, a séries, mostrando, por exemplo, crimes hediondos, violência, a pessoa ela vai desensibilizando e ela vai começando a normalizar, banalizar, achar que tudo é normal, que não tem problema nenhum, e ela perde aquele caráter de um medo até positivo, dizendo, opa, isso me dá medo, eu não quero isso, não pode. Ela para, ela vai achando que está normal. Então, eu entendi que o que você está dizendo é que vai acabar acontecendo uma dessensibilização, as pessoas, é uma gozação, uma brincadeira, não tem mal algum, tal, né? E talvez, quando a gente diga, não, espera um pouco, isso não é normal não, isso é desrespeito, para com essa brincadeira, para com essa gozação agora, já. Então, a pessoa é vista como chata, né? Pô, você é chato, você é fim de festa, pô, você não brinca nessa situação. Ora, mas que situação é essa? Né? Porque você está passando do limite, a brincadeira, né? Você está expondo o meu filho, a criança, a um constrangimento. É isso? É isso mesmo. Chegou já a situação de eu ter que ir na escola conversar até sobre um caso de bullying que estava acontecendo e a escola não ter se atentado ao bullying. Porque estava lidando com certas situações que aconteciam no pátio, na quadra, como se fosse uma coisa normal, brincadeira de criança. Então, a partir do momento que eu fui até a escola, levei ao conhecimento da escola o que seria um bullying, né, e os prejuízos que estavam sendo causados, essa escola se atentou mais, realmente, quer dizer, ela teve o conhecimento do bullying, deixou de ser uma brincadeira entre crianças. Quer dizer, mesmo para
profissionais da área de educação